Agora tá indo ou não? Agora sim. Estamos vendo. Legal. Bom, pessoal, falar um pouquinho para vocês sobre o mercado de renda variável, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre a companhia, né? O que a gente está vendo aí no mercado de renda variável? Vocês devem. E muita coisa aconteceu, né? Acho que a gente teve, desde a pandemia, a gente teve aí a questão aí de várias guerras, Ucrânia, enfim, toda uma questão aí macro, né, e geopolítica que influencia bastante a economia. Então, toda esses impactos acabaram refletindo, infelizmente, na renda variável, né, além do multimercado, que foi bastante afetado, mas na renda variável, né, a gente percebeu agora, com essa questão das eleições americanas, enfim, e da possibilidade de você ter um corte de juros, né, americano, que acabou, de certa forma, também levando todo o nosso dinheiro, né, o fluxo foi para lá, e a gente trouxe aqui como é que a gente está vendo hoje o mercado de renda variável, né. Então, começando pelo americano, na última semana, né, em função aí dessas apostas de corte de juros, a gente já viu aí, no índice de small caps, né, a gente pega os principais indicadores aí de ETF no mundo, o Russell 2000, o Core S&P, Small Caps, com 600 maiores empresas, e o Vanguard, que replica o CRS e o SP, a gente percebeu um movimento bastante interessante quando a gente compara aí com os últimos 3 meses, né, quando a gente olha aqui o volume negociado, né, médio, de 3 meses, você pega aqui o Russell, né. Ricardo, Oi. tu tá passando mais slides porque a gente tá vendo só a capa. Opa, Eu achei que tu tava na capa, eu achei que tu tava já avançando. avançou ou não? Não, aqui não. É Estamos vendo só a capa. engraçado, o meu tá, peraí, então, deixa eu, Agora tu tá no volume médio negociado de ETFs. é engraçado, quando eu coloco, ele não tá indo, um segundinho só, então, peraí. Pode deixar sem apresentar, acho que vai ficar mais fácil, porque eu sei que quando apresenta no PowerPoint ele não vai. Deixa eu ver aqui, fazer o último teste aqui, tela inteira. Vocês estão vendo agora ou não? Estamos vendo a tua tela do computador, dos documentos. Agora estamos vendo o volume médio negociado de ETFs, small caps. Estão vendo? Não, estamos vendo só a tua tela dos documentos. Vai. Agora sim, agora o volume médio negociado de ETFs. Então tá bom. Então, voltando aqui, o que a gente percebe quando a gente está olhando aqui os principais indicadores aqui que eu comentei de ETFs, né? Você tem aí uma uma relação bastante interessante, né, do que aconteceu na última semana. Então você pega aí o Russell 2000, o Core, o Vanguard, que são os principais ETFs aí dos Estados Unidos. Então você sai de um volume negociado de 28 milhões, por exemplo, você pegar o Russell aqui, né, que é o terceiro, ele em relação, na última semana, aos 3 meses atrás, ele saiu de 28 milhões, volume diário, né, para 50 milhões, né, então teve um aumento de 79%, o Core 30% e o Vanguard 62%, e aqui no Brasil a gente teve só um avanço de 13%, né, então a gente ainda não sofreu praticamente quase nada, saiu de um movimento de médio dos últimos 3 meses de 2,5 milhões para 2,9 milhões, né, então a gente ainda não refletiu, mas lá no mercado o pessoal está mais otimista com o corte aí, sobretudo nas small caps, até as small caps valorizaram mais do que as empresas, por incrível que pareça, de tecnologia, né. Indo um pouco mais para o mercado americano também, acontece uma coisa bastante interessante, né, que de certa forma é um pouco óbvio, a linha verde aqui
é o Fed Funds, que é o CDI americano, e o Russell 2000, que representa as 2.000 empresas small caps, né? E quando a gente olha isso, você percebe aqui em algumas inflexões, né? A primeira em janeiro de 2020, né? Começou a cair, aí você vê que o Russell ele começa a subir, obviamente, né? Então você tem a taxa de juros caindo e você vê o indicador aumentando. E por outro lado, em 2022, quando você vê a taxa de juros, aí, o CDI americano, vamos dizer assim, caindo, você vê que você tem aí um reflexo, né? Quando você vê o CDI, né, que é em verde subindo, você vê os índices caindo a partir de janeiro de 2022, então um pouco esse o reflexo que impacta, né? Quando você olha no Brasil também, o efeito também é similar, mas com uma questão um pouco diferente, né? Então a linha amarelo aí é a Selic, a linha em azul marinho aí para vocês é o Small, e em azul claro é o IBOV, né? O que a gente percebe aí, né? Obviamente a mesma tendência, né? A taxa de juros cai, os índices aumentam, a taxa de juros sobe e decrescem, mas acho que o importante aqui, quando a gente analisa, sobretudo o índice small caps, que ele é muito mais, a subida ou a descida dele é muito mais acentuada, né? Se você olhar a curva azul marinho com a curva azul clara, né, que é o Ibovespa, vocês percebem que a dimensão é bastante diferente, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. E a segunda coisa que é interessante, quando a gente olha essa janela aí que a gente começou desde abril de 2008, né, para cá, quando você começa a enxergar todos os cortes aí da Selic, né, o que a gente percebe, né? Para cada 1 ponto percentual na média da Selic, o small caps ele sobe 11 vezes, 11,5, e o IBOV sobe 6,4. Quando a gente olha a mediana, né, que talvez seja mais justo, mesmo assim o small caps ele sobe quase 8 vezes e a Ibovespa 5,2, né? Então a gente percebe aí que as coisas às vezes demoram, né, mas realmente o modelo ele é muito em função aí da variação da taxa de juros, né? Quando a gente vai entender por que isso acontece, né, tem uma questão bastante interessante, né? Então, do que é composto aí a small caps, o IBOV, né? Então a gente fez uma análise aqui, e quando a gente olha aí do ponto de vista dos fatores de sensibilidade, né, o que são mais impactados, a gente vê aí a sensibilidade à taxa de juros, depois a sensibilidade ao dólar e aqueles papéis que são mais defensivos, né, que não sofrem tanto com essas variações. E aí a gente percebe que os small caps, em roxinho ali, os 58%, eles são muito sensíveis à taxa de juros, né? Então isso explica, né, por que o índice de small caps ele realmente reage, o impacto dele é muito maior do que o IBOV e o IDIV que eu mostrei no slide anterior, né? E quando você olha por que isso acontece, a gente vai um pouquinho ao lado da direita e olha que os papéis são mais sensíveis à taxa de juros, a gente percebe que os small caps, né, eles têm 58% no setor de construção e de logística, né? E depois em seguida tem consumo, né? Que são os setores que dependem demais da taxa de juros, né? Para fomentar crescimento, etc. E aí o índice small caps ele é formado de grande parte de empresas nesse setor e aí acaba realmente sendo mais afetado, né? Tudo bem até aí, pessoal? Estão me Sim, ouvindo tudo certo. bem? Eu te ouvi Tranquilo? bem. Show de bola. Legal, Tá dando para legal, acompanhar legal. legal. E aí, dito tudo isso, né, quando a gente também faz uma análise, né, de marketing time, né, que as pessoas começam a ficar nervosas, enfim, começam a sofrer aí com as oscilações de mercado, né, e o que a gente percebe é que a gente também pegou o small caps, né, quando a gente tenta identificar aí o que acontece em relação a esse mercado, na verdade você acaba vendo que quando as pessoas tentam identificar em função dessas taxas de juros no curto prazo, né, dessas mudanças, a pessoa tenta identificar e fazer um market timing. A gente colocou aí desde 2008, quando o índice Small Caps ele foi criado, daria aí a pessoa que tivesse colocado o dinheiro ficaria com 101%, que é a linha roxinha mais escura, e se ela tivesse perdido aí os maiores retornos, né, ele estaria aí os 15 maiores retornos, 15 maiores pregões, dá praticamente quase 3 mil, quase 4 mil pregões, né, ele teria aí não está dando para ver,
colocar 34%, mas é menos 34%, quer dizer, então é um prejuízo, né? Então ele sairia de um retorno positivo para um prejuízo de menos 34%, faltou o sinalzinho aí. E quando a gente faz essa mesma análise no flagship, né, que é nossos fundos de small caps, que é logo abaixo, a gente percebe que o nosso fundo, que é um pouco mais recente, né, desde 2018, de abril, ele deu aí 207%, contra, se você tivesse perdido os 15 maiores retornos, seria 44%, né? E aí a gente traz a escadinha do lado esquerdo, né? Você vai perdendo o maior retorno, 77, dois maiores, 59, então assim, isso é um pouco que a gente comenta, né? Quando a gente tenta identificar aí, em função dessas mudanças, né? E o que eu queria terminar, pessoal, assim, a gente está num momento muito interessante, vocês vão ver, sobretudo, agora com essa possibilidade aí de corte de juros, mas também com as nossas empresas, né? Que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente está num momento bastante singular e a gente está bastante otimista, e aí vocês vão entender por quê, né? Para quem não conhece, a Trígono, a gente começou finalzinho aí, quase início de 2018, 2017, com 38 milhões dinheiro dos sócios, e a gente foi percorrendo aí nesses 7 anos e chegamos aí a 3,3 bi em dezembro, agora está um pouquinho menos. A Trígono, ela tem renda variável, previdência e crédito privado. A gente vai focar mais em renda variável, mas a gente é uma gestora que começou com small caps e depois foi aí desenvolvendo mais recentemente outras linhas de negócio. A gente tem a ambição de chegar em 10 bi nos próximos 3 anos. Hoje a gente tem 17 estratégias, 66 mil cotistas, né? E a gente fez isso também muito por causa da nosso objetivo, né, de crescimento, né? Então começamos com uma estratégia que pouca gente faz, de small caps, deu super certo, e a gente não consegue muito expandir small caps, então acho que não tem tantas empresas assim, e a gente está indo também para outras estratégias, até porque o nosso gestor, o Werner, né, ele foi de 20 anos diretor do Chase Manhattan, tem conhecimento em crédito muito grande, a gente tem outro gestor também com muito conhecimento em crédito, e a gente também está procurando produtos também renda variável, tem uma novidade que eu vou contar para vocês, indo também para outras classes ativos, além do Previdência que a gente já faz. A gente fez uma parceria o ano passado com o Banco do Brasil, que acelerou essa questão da empresa, né, ir para outros ativos, e o Banco do Brasil deve virar nosso sócio no final do ano, sócio minoritário. Para nós é importante porque tem toda a capilaridade do banco, né, poder de distribuição. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado eles já colocaram quase 800 milhões de reais aqui na companhia, e eles colocam seed em alguns produtos, né, então isso é bastante relevante para nós, ter um parceiro desse tamanho, né, como vocês sabem, a BB Asset é a maior asset da América Latina, né, 1,2, 1,3 tri, né, e isso também ajuda a gente também no nosso crescimento, né. Ao longo da história, como eu comentei, a gente tem algumas estratégias, então tem o flagship, small caps, Delphos, dividendos, Verbier, carteira livre, depois vamos previdência, depois tem o Horizon, que é um fundo de microcaps, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. A gente desenvolveu também o nosso Tring 11, que é muito legal, é o genuíno, a gente chama o puro sangue do small caps aí, né? Um ETF, a gente exclui aí tudo que a gente acha que não faz sentido de small caps, né? Empresa de recuperação judicial, então a gente acha que esse é o puro sangue. Ganhamos também o Moody's aí como uma gestora, a MK2, somos adeptos do PRI, de investimento sustentável. Depois a gente desenvolveu o Partner, que é o de Large Cap, eu vou falar com vocês, depois alguns produtos de renda variável, renda fixa, debênture incentivada, enfim, fundo de crédito high grade também, de crédito privado, né? Mas acho que aqui um pouquinho de reconhecimento, o colega já adiantou aí, falou da questão do Werner, né, que foi eleito entre 17 mil gestores, a gente ficou muito, muito, muito feliz, aí, e em 2022, 2023 ficou entre os 5 melhores, em 2021 foi eleito melhor. Depois a gente teve os nossos fundos que também são 5 estrelas aí na Morningstar, todos eles que nós começamos, né, Previdência também, o 70 100 foi bastante premiado com os melhores fundos, e recentemente o Delphos, aí, que é um fundo de dividendos, mês passado foi premiado como fundo que teve melhor retorno, aí saiu na revista RI, então a gente está bastante feliz. E aqui, que é
é o que a gente foi bastante conhecido, né? A mídia acabou apelidando a Trígono como a rainha das small caps, né? Mas a gente é muito mais que isso, aí tem uma série de outros ativos que a gente quer, e eu vou falar um pouquinho para vocês também, rapidamente, mas a gente está numa até mudamos a marca agora nós somos roxinho, eu estou com a camisa antiga, que é um novo momento também de expandir a companhia. Mas falando de renda variável, né, que é o tema hoje aqui da nossa reunião, o mercado hoje de small caps, né, ele tem aí, o mercado Bovespa, de uma forma geral, tem 400 empresas, né, mas quando você tira as empresas aí em recuperação judicial, que não tem liquidez mínima, aí ela acaba sendo aí 200 e poucas, né, 275 empresas, que é o que a gente colocou aqui no gráfico da direita, mas o mais importante é que, geralmente, o mercado, 95% das ações, elas focam em 71 empresas, né, e a gente foca aí em 204 empresas, são 145 microcaps, small caps, que a gente divide pelo tamanho de mercado, né, então empresas de 0 a 10 bilhões, a gente, de valor de mercado, que não é nenhuma padaria, né, são empresas grandes também, 10 bi, mas o pessoal considera como small e micro, né, micro até 3 bi, de 3 bi a 10, né, então a gente concentra aí que é 74%, então a gente tem muito mais empresas, obviamente menores, do que empresas maiores, né. Mas por que a gente gosta tanto de investir em small caps, né? Quando a gente vê vários estudos, né, a gente traz aqui um estudo muito interessante do professor de Yale, que é o Roger E. Botson, não esqueci de falar esse nome, ele fez um estudo bastante grande, de 72 a 2001, e ele mostra que as empresas, né, de microcaps, small caps, eles têm um retorno muito superior aí às empresas maiores. Acho que é até fácil de entender, porque você pega uma Vale, uma empresa muito grande, dificilmente vai dobrar e triplicar o lucro por causa do tamanho, e uma empresa menor, e ela tem essa capacidade, né, então quando a gente olha isso, você pega, por exemplo, a microcap, uma liquidez baixa, deu 15,4, baixa e média 16, small caps deu 15 de retorno nesse período todo, e aí quando você olha a empresas maiores, né, você vê que você tem um retorno menor, então acho que isso é um ponto bastante interessante quando a gente olha a relação risco-retorno. Mas como é que a gente faz gestão, né, dessas empresas aqui na Trígono, né? A gente sempre gosta de olhar um alinhamento de 3 interesses, o nosso, o dos investidores que investem na gente e das empresas que a gente faz, né? Então basicamente essas 3 partes. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso na medida que a gente seleciona essas empresas, né? E são formados em 3 componentes, né? Que é o Trígono. O primeiro, a gente sempre investe em empresa que a gente chama de investimento sustentável, o ESG, e principalmente a questão do G, que a gente tem uma série de critérios aqui de governança, que a gente evita colocar qualquer empresa que tenha algum problema, né, seja de corrupção, problema relacionado a qualquer fator que possa ter algum problema no futuro, até porque a gente tem aí uma cabeça na Trígono muito de private equity, né, de permanecer com a empresa num período um pouco maior do que geralmente a média de mercado, então para nós isso é fundamental. A gente olha num detalhe muito grande essa questão, acho que o que mais sai hoje empresa aqui na companhia é por governança, e a gente olha realmente isso com bastante carinho. E por que a gente também é importante, né, além dessa questão do prazo, né, porque a gente tem aí empresas também que a gente seleciona que são muito boas, né, em termos de pagamento de dividendos, né, então qualquer problema que você possa ter na questão de governança, muitas vezes pode um processo trabalhista, alguma coisa assim, pode afetar no pagamento de dividendos. Eu dou o exemplo da Vale, que eu sempre falo, na Vale teve problema de Brumadinho, e a gente acha que ela ainda não resolveu essa questão de governança, e que isso é relevante, né, porque se você tem esse problema, pode ter um processo grande, esse processo grande a empresa pode vir a pagar, e aí vindo a pagar acaba afetando a questão da distribuição de dividendos, então a gente tem a tendência de colocar empresas boas pagadoras de dividendos. E o terceiro é o EVA, que é o lucro, o valor econômico adicionado, que é mais ou menos assim, você pega o lucro da empresa, vê qual foi o capital investido para ter esse lucro, e se pegasse esse capital investido e colocasse uma Selic, por exemplo, como é que seria a diferença entre as duas coisas, e aí a gente vê que essa diferença
e essa diferença ela é importante, principalmente porque está gerando valor para o acionista. Então tem muita empresa que às vezes olha o EBITDA, né? Então já teve empresas que a gente percebe que a empresa está dando 100 milhões de lucro, de prejuízo, e o CEO, por exemplo, está recebendo os 30 milhões de reais de bônus anual porque ele recebe em função do EBITDA. Não, a gente não gosta nada disso, a gente gosta bottom line, enquanto realmente a empresa está gerando valor, e principalmente para o management ser gerenciado para aquilo que a empresa está gerando valor para o acionista. Além disso, pessoal, né, isso acaba trazendo, dessa forma, a gente traz um engajamento que a gente chama de engajamento construtivo. A gente coloca muitas vezes conselheiros, principalmente nas small caps, a gente já colocou mais de 26 conselheiros, passa essa forma que a gente acha que é importante as empresas serem geridas, coloca conselheiros independentes, que não são funcionários da Trigo, mas pessoas que conhecem o mercado. Isso também nos ajuda também a ter informações e um melhor gerenciamento das empresas, né? O outro ponto que está no nosso DNA, é bastante importante como é que a gente faz para gerar as empresas, tem a ver com a nossa tese de alta convicção. Então, geralmente, os nossos portfólios têm entre 9 e 15 empresas, a gente seleciona daquelas quantidades de empresas que eu falei, 275, né, passíveis de investimento nas small caps, a gente deve selecionar mais ou menos umas 50, e dessas 50 a gente fica aí vendo quais fazem mais sentido colocar em cada fundo, dependendo da tese, e a gente tem uma filosofia de concentrar bastante, né? Então a gente analisa muito detalhadamente, que eu falo para o pessoal que a gente não é mais inteligente não, o que a gente faz muito correr e andar bastante, né, atrás das empresas. Então nosso analista ficou mais fora da Trígono do que na Trígono, não vai falar com o cliente, com o fornecedor do fornecedor, vai na fábrica do sul, então tem esse trabalho muito detalhado, e isso só é possível porque a gente trabalha com uma quantidade menor, né, de empresas, mas a gente acaba fazendo um trabalho mais analítico. Dito isso, o que é qual a consequência, né? A gente não olha muito o benchmark, então a gente acaba sendo agnóstico ao benchmark. Nossos fundos, consequentemente, têm uma baixa correlação. Vocês vão ver de small caps aí, os fundos têm 2, 3, 5% de correlação. Mesmo o nosso fundo de large caps que a gente lançou tem uma concentração assim, bastante diferente, e a gente gosta disso, até por uma opção que a gente fala, né, de diversificação para vocês, que é uma opção além do óbvio, né, porque a gente acaba não olhando o sell side, nada disso, a gente faz a nossa análise, e eu brinco com a turma, né, a gente até pode até fazer uma besteira, né, mas vai ser uma besteira diferente, né, do mercado aí, em função dessa filosofia. E o que a gente gosta, né, de colocar na carteira, né? A gente gosta de trazer empresas com alta rentabilidade. Então, quando você pega aí, a gente trouxe as 10 principais empresas da Trígono, né, e a gente olha aí essas empresas ao longo do tempo, são empresas muito diferenciadas. Então, hoje a gente está aí praticamente nas principais empresas de small caps, 40% do nosso setor de indústria, principalmente indústria automobilística que faz caminhões, né, de pesados, tem um pouco de carros de passeio também, e aí você olha a Metal Leve, a Rio Sullense, a Shoes, a Tupi, que na verdade elas fazem componentes, né, peças para as grandes montadoras. Depois a gente tem aí um pouco mais de 20% no setor de agronegócio, e você tem a Kepler Weber e a São Martinho, né, Kepler que faz silos, né, armazéns para grãos, e a São Martinho que é uma empresa sucrocoleira. E depois você tem Ferbasa, que é um pouco mais de commodity, Banco da Amazônia, financeiro, mas de fato são empresas assim, a gente está em setores bastante resilientes, e aí quando a gente olha a rentabilidade dessa empresa, você pega o Banco da Amazônia, que trabalha com toda a Amazônia Legal, saiu de um lucro de 109 milhões em 2018 e chegou num lucro em 2023 de 1 bi 345. Então multiplicou aí quantas vezes o lucro em pouco espaço de tempo. Aí você pega a Ferbasa, Irani, Kepler Weber, Metal Leve, Rio Sulense, as empresas realmente elas são Martinho, Tupi, né, quer dizer, São Martinho só de 314 para um bi também. Então, na média, quando a gente olha isso, as empresas têm crescido 40% todos os anos desde 2018, quer dizer, qual o PIB de país que cresce nesse patamar? Então, é um pouco isso, o nosso DNA é procurar empresas de alta rentabilidade.
E como eu tinha dito, né, empresas boas pagadoras de dividendo. Então a gente olha aqui, a gente fez um estudo muito grande, e gosta, né, de estudos também de fora, tem aquele do Siegel que mostra aí, historicamente, que 1/3 aí da valorização, desculpe, 2/3 da valorização de uma empresa, ela vem através aí de pagamento de dividendos, né? Então, quando a gente olha do lado direito a Trígono, né, então a gente pegou o nosso fundo flagship aí, de small caps, num período pequeno, né, 30% do fundo vem através de dividendos, né, que é reinvestido no fundo. Nesses 3 bi e pouco, a gente deve ter tido hoje aí quase 500 e poucos milhões aí de dividendos que a gente já recebeu aí nesses praticamente 6 anos e meio de Trígono, né? E por que isso é importante também, né? Quando a gente olha a vol, né, o pessoal fala, small caps tem muita vol, mas quando a gente olha a vol, a gente tem aí uma situação onde a vol, na verdade, dos nossos fundos é menor do que a do Bovespa. Então, a vol nesse período aí do flagship deu 23 e o Bovespa deu 24, né? Então, um pouco das lendas que a turma conta, que às vezes as small caps também tem um pouco mais de volatilidade. E falando do futuro, né, que a gente vê, né, em termos de perspectivas aí das empresas que a gente investe, né? Acho que isso é um pouco muito importante, né, que o passado já foi, a gente conseguiu aí ter bastante sucesso nos nossos fundos, todos eles aí que a gente começou deu mais de 200%, mas como a gente olha, né, em 5 anos, né, como é que a gente olha isso para frente, né? Então, esse é um ponto que eu queria alertar vocês, que a gente está bastante contente, né, porque os setores que a gente está são setores... Está todo mundo me ouvindo bem aí, pessoal? Não estou vendo vocês, tudo bem? Sim, tudo certo. Então Estamos tá te bom. ouvindo, tá indo legal. Tá legal. Então, os setores que a gente tem exposto, que eu falei, né, da indústria, que é 40% aí que a gente tem aí do portfólio, né, então selecionei as principais empresas, que só está faltando na ressonância, Metalurgia, Tupia, Schultz. O setor de automobilístico, ele ficou muito envelhecido, então os fundos andaram de lado na pandemia, a gente teve falta de peça, questão de China, né? Então as empresas aproveitaram esse período para também melhorarem todo o seu parque industrial, e teve a questão também de uma mudança de legislação do Euro 5, Euro 6, que são medidas para que o caminhão ele não seja muito poluente, então o pessoal postergou a compra, adiantou, então teve toda uma questão aí conjuntural, mas que agora as coisas estão indo de vento em popa e o governo também está ajudando muito o setor, principalmente indústria e setores também que ajudam nessa questão de movimento aí de despoluição, que são políticas, né, que têm sido também colocadas, né, isso a gente está bastante otimista, né? Então a tese, né, por trás dessa questão é que assim, o mundo cada vez mais vai ser mais poluente, essas empresas fazem componentes para despoluição, principalmente aí, de caminhões, como eu comentei, as empresas elas têm um viés muito forte, tem 3 linhas de receita, peças novas, peças de reposição, que hoje aumentou na pandemia, porque o pessoal não trocou carro, então hoje representa 40%, e também exportação, 70% hoje, 60%, 70%, quase 70%, das receitas são dolarizadas, que as empresas também exportam bastante, né? E a gente acredita muito nisso, porque primeiro que hoje 25% dos caminhões têm mais de 30 anos, então a porta está muito envelhecida, o Brasil hoje é rodoviário, então você precisa escoar mesmo o agronegócio, que a gente vai falar em seguida, é um setor que é punjante, então você precisa transportar tudo através do setor rodoviário, então o cara não deixa de ter caminhão, ele pode postergar a compra, mas ele sempre está comprando, por isso vocês viram aquele desempenho das empresas. E agora tem essa questão do Euro 5, Euro 6, né, cada vez mais é obrigado a trocar o caminhão, enfim, para a questão da distribuição e acaba ficando um pouco até mais caro, né? E a questão das receitas em dólar, né, eu acho que isso é importante, e como eu disse, o Brasil também está ajudando bastante, tem uma lei aí de política industrial de 300 bilhões de reais, incentivos através do BNDES, e isso deve fazer com que as empresas realmente elas tenham uma condição... Só um minutinho, pessoal, só um minutinho, por favor. Claro. Moça, estou fazendo uma apresentação agora. Obrigado. Desculpa, como já está tarde aqui, o pessoal
tá limpando aqui da limpeza, enfim, eu não estou na sala de reunião. Iam decorrer Então, aí do teu espaço. continuando. Então, o que eu estava dizendo, né? Então, assim, você tem esse financiamento, o governo criou isso porque antigamente o PIB da indústria era 40 e pouco por cento, hoje é 28%. Então, isso é importante porque as empresas vão começar a melhorar aí os parques industriais, então no médio prazo e longo prazo vai ser extremamente relevante. E esse programa Mover, que ele lançou agora para as empresas que vão poder utilizar 19 bilhões de reais para poder utilizar em créditos fiscais, né? Então isso é muito importante. Empresas quem pode usar isso? Empresas que fazem alguma coisa relacionada à descarbonização, que é o caso das empresas que fazem componentes. Criou a lei da depreciação acelerada, né? Que vai entrar agora em vigor, que você vai poder depreciar maquinários em 20 anos em 2 anos. Isso também reduz bastante o lucro tributável. Então são coisas bastante importantes. E as empresas que também têm essa questão de descarbonização forte, né? Então, por exemplo, hoje na Europa, empresas que estão utilizando energia termoelétrica, então o pessoal vai começar a cobrar dessas empresas. Então, o Brasil está muito em moda nessa questão. Indo para o agronegócio, né, começando com a Kepler Weber, a gente aumentou a nossa participação de 15% para 20% na empresa, então a gente ficou bastante feliz. E por que a gente fez isso? Hoje a gente tem uma estimativa de grãos muito elevada do Brasil, né? Então está crescendo aí em torno de 3% em média todos os anos, só que a gente tem uma defasagem grande de armazenamento. Aconteceu essa questão aí no sul, que vocês devem ter acompanhado, não tinha uma cultura, né, a cultura ainda é muito baixa, de você construir armazéns para os grãos, e no sul estragou-se muita coisa, deu-se confusão toda do arroz aí, e cada vez mais as pessoas têm tido a consciência, né, os agricultores, enfim, as cooperativas, da importância que é para fazer isso, porque senão, antigamente o Brasil não tinha, né, vendaval, não tinha chuva e tal, então o pessoal começa a ficar preocupado, e a Kepler Weber hoje é uma empresa que está muito bem posicionada, tem 40% de market share. Então o grão cresce e você tem aí uma defasagem mais ou menos 60% que o pessoal estima que deveria ter sido feita. Hoje, para você ter uma ideia, de cada grão que é plantado, metade se perde, né? Então tem um desperdício muito grande, e o Brasil acabou também enxergando, né, o governo, essa questão, e está estimulando esse setor. Cancelou agora o PIS e COFINS, que é 9,5% aí na cabeça, e também existe uma lei agora sendo tramitada que 95%, se você quiser fazer o seu armazém, seu silo, tem que ser com empresas nacionais, né? Então, isso é um pouco aí do modelo, por isso que a gente aumentou a nossa participação, que era 15% da empresa, hoje a gente tem 20% da empresa em função desse potencial. E o outro setor que a gente vê com muitos bons olhos é o setor sucroalcooleiro, sobretudo o álcool, né? Então a gente tem investimentos na São Martinho, tem na Charles Machado, que a gente considera essas empresas, principalmente a São Martinho, que é líder de custo, né, na questão da plantação de cana, etc. E o álcool está muito em vigor, né, vai aumentar agora a participação do álcool na gasolina, que ele chama de combustíveis do futuro, mas o álcool está sendo muito bem visto para combustíveis renováveis, a mistura para poder também ser utilizado junto com o carro elétrico nesse movimento de descarbonização. Então isso, na nossa visão, a gente acredita muito do híbrido álcool e elétrico, né, para ter uma matriz totalmente verde. Já tem as empresas, inclusive a Tupita, desenvolvendo junto com a Corolla, né, com a Corolla, não, com a Toyota, desculpe, motores nesse sentido. A gente não acredita no carro elétrico como um movimento. A gente fez até uma live aí, quem quiser assistir, 2 horas e meia, contando todos os pontos, né? Então, além disso, tem a questão de utilização também agora, da possibilidade de utilizar o álcool para combustível, né, de aeronáutica, para o avião. Então isso, e o preço é outro, é mais do dobro do preço, então isso vão começar a se explorar também através da biotecnologia, né? Então a gente está muito contente com isso, com a possibilidade de crescimento. A Ferbasa, que andou de lado na pandemia, a gente teve problema da China, etc., agora também está voltando. A gente tem também uma posição interessante na Ferbasa, ela é como se fosse uma microvale, só que é um negócio de nicho, faz
insumos para o aço, né, que é o ferro cromo e o ferro silício, e a gente está muito, e 100% é exportável, né, então receitas totalmente dolarizadas, principalmente Estados Unidos, Europa, tem pouco China, e ela vai se dar muito bem na nossa visão agora, porque a China está sendo considerada também está fazendo dumping, né, está sendo considerada pelos Estados Unidos, e tem muita gente já olhando para isso, para procurar outros fornecedores e começar inclusive a estocar, porque o preço deve aumentar, né, e a Ferbasa, enfim, a empresa brasileira não faz dumping, não faz nada disso. Outro fornecedor mundial, que é a África do Sul, tem um problema grande de energia, estão usando termoelétrica, como eu comentei, para exportar para a Europa vai ter que pagar, então a Ferbasa está muito bem posicionada, que é a energia limpa do Brasil. E para finalizar os setores que a gente mais está acreditando, né, nos fundos, o setor financeiro, a gente tem aí principalmente o Banco da Amazônia, nas small caps, que tem aí a questão da Amazônia Legal, né, e tem também o Banco do Brasil, também alguns fundos, por exemplo, o Verbier, né, que tem a parte small caps, mas tem também carteira livre, né, então por isso que a gente trouxe o Banco do Brasil, e por que a gente gosta muito desses bancos? Porque é muito voltado no agro, né, o Brasil é agro, então assim, o Banco da Amazônia está surfando, e quando a gente olha o Banco da Amazônia, o lucro é excepcional, da Amazônia Legal, a inadimplência é mais baixa, né, então, e está muito pautado nisso, então a gente acredita que isso deve continuar crescendo, né. E o cenário que a gente queria apresentar para vocês, embora a gente sabe que a bolsa está muito barata, né, os nossos fundos antes da pandemia tradeavam, quando a gente olha o preço sobre o lucro dos fundos, né, aqui a gente pega das nossas empresas, a gente está falando aí de 9 vezes, antes da pandemia era 22, 18, né, então foi caindo, hoje está 7, né, então o tamanho da oportunidade, a nossa visão está muito atrativa, porque está abaixo da pandemia, com todas as perspectivas que eu comentei para vocês, né. Aqui um pouquinho do flagship, né, que vocês já conhecem, né, que tem na carteira, né, então o January Small Caps, um fundinho de R$50, você tem ele é D60, né, em função aí da liquidez, mas é um fundo que foi premiado o melhor fundo dos Small Caps em 2020, em 2019 também, e o retorno dele, como eu comentei, 213% aí, desde o início, né, em 2018, né, muito acima do CDI, inclusive, BOV, Small Caps, né, e a correlação extremamente baixa, né, de 6% com Small Caps. Depois a gente entra com o nosso fundo aqui também, que foi premiado com o melhor fundo de retorno nos últimos 5 anos, o Delphos, na estratégia de dividendos, D30, e DIV, né, que é o indicador, né, comparável com uma sobreposição de 6%, então muito pequeno, dividend yield de 9,5%, né, contra 8,6% em 2023, e também o fundo de quase 200%, né, versus o DIV, que deu o dobro do DIV, né, deu 100% no período. O Verbier, que é o carteira livre, mas muito também envezado em empresas small caps, foi o fundo aí que o Werner, né, começou desde o nosso gestor, começou desde o início, era clube e tal, depois acabou virando Verbier, também aí quase 200%, correlação 2% aí com o Ibov, né, e também muito superior que o indicador aí, quase 5 vezes a mais que o Ibov no período. E esse aqui é um fundo que eu gosto bastante, né? Não sei se vocês conhecem, é um fundo mais novo, é o Horizon, é um fundo de microcaps, aquelas empresas de 0 a 3 bi, e aí tem empresas assim muito desconhecidas, mas que são muito boas. Eu gosto muito, por exemplo, de uma empresa que chama Petenat, que está nesse fundo, que faz uma confecção que faz para Adidas e Nike, assim, extremamente pouco conhecida, mas que é uma empresa espetacular. Então são as empresas desse quilate, assim, aquelas empresas que ninguém olha, né, o que eu não comentei com você, porque a gente fala além do óbvio, né, porque a gente gosta de olhar coisas que ninguém olha e a gente acaba ganhando na assimetria da informação, e aqui o Horizon a gente gostaria que fosse um small caps, né, no futuro, é um fundo mais novinho, rendeu aí, hoje praticamente ele está com um rendimento zerado, mas é um fundo que a gente acredita, né, que essas empresas, elas têm aí uma condição de se tornarem aí médias, depois grandes, aí dentro de uma escalada ao longo do tempo, né. Só que são fundos que, infelizmente, enquanto você não tem fluxo, né, esses são as empresas que ainda sofrem muito mais, como eu mostrei para vocês.
E, pessoal, queria terminar aí falando do Parthenon, que é a nossa novidade, né? O pessoal fala que, pô, mas será que a Trigo não só small caps e tal? E a gente já começou com o pé direito, montou o Parthenon, que é um fundo aí de large caps, acima de 10 bi, né? Mid large caps, um fundo para quem quer, um cliente que não quer esperar muito tempo, mais liquidez, é um fundo D7, né? Também R$50, mesma coisa que os fundos da Trígono, e aqui um pouquinho do desempenho deles. O Parthenon já esse ano o melhor fundo aí em pouco mais de 6 meses, né, da estratégia de large caps e BOV. Então, assim, o primeiro fundo a gente ficou muito contente, está dando aí 6,12%, né, desde agora de dezembro, né, praticamente um pouco mais de 6 meses, o IBOV 0,6, então só para você ter uma ideia qual que é o desempenho, né, e a gente fez uma simulação aqui do Parthenon, né, desde 2019, ele daria 224% contra o INDIV 86, o CDI 53 no período, quando a gente olha para trás, obviamente que a gente está olhando para trás, mas o relevante aqui também é que a sobreposição com o IBOV é muito pequena, é 19%, né, então uma opção aí muito legal, um fundo que já está com PL já de 80 milhões, né, mas a gente acredita bastante, porque é um fundo que tem um capacity de mais de 15 bi, as empresas no setor são os setores financeiros e composição de energia aí, e também um pouco de gás são os setores principais que a gente encontra empresas que não estão aí nos principais índices, né? A maioria é large caps, tem um pouco de mid, e 72% no novo mercado. A gente gosta bastante, como comentei de vocês, da questão da governança, né? E o preceito para o large caps é a mesma coisa, aquele trígono que eu falei, vale tanto para large. A única diferença, talvez, do large e do small, né, das empresas, é o tempo que a gente fica na carteira. O large a gente tem a tendência de rodar um pouquinho mais do que as small caps, que a gente carrega um pouco mais de tempo, né? Previdência, a gente tem Catu 100, né, os fundos que é 100%, aqui é parecidíssimo com o flagship, também teve um retorno de 100%, aqui é um proxy praticamente do flagship small caps, também é um fundo que foi bem premiado. Depois o 70, né, que é um fundo que é 70% muito parecido com o flagship, e os outros 30 está em CDI, também é um fundo que superou aí, é um pouco mais novo, né, deu 86. Como vocês sabem, a gente tem muito conteúdo toda quarta-feira, amanhã tem live, toda hora a gente fala das empresas, traz o CEO, tem podcast, tem várias coisas que estão na internet, a gente faz muita coisa, a gente tem 66 mil cotistas, então, e empresas que muita gente, as pessoas não conhecem, então a gente traz, por exemplo, CEO da Klepper, RI, de empresas menores, e aí eles trazem informações, a gente faz toda vez, todas as quartas-feiras, TrignoCast, enfim, lives, né, o Werner aparece, e para quem quiser mais informações, sempre está antenado sobre nossos produtos, coisas educativas, sobre o mercado, a gente tem aí também a nossa comunidade de assessores, né, então se vocês quiserem também é só clicar aí, tirar uma foto, que vocês podem entrar, a gente resume muitas vezes a nossa resenha, assim, vocês mandarem para os clientes, posta vídeos, né, sobre novidades, enfim, coisas assim, que também vocês podem utilizar para ter mais informações ou até para passar para clientes. Pessoal, obrigado, acho que já estamos no tempo aí, se vocês quiserem fazer perguntas aí, estou à disposição. Muito bom, cara, muito bom. Até dizer, deixa nessa tela aí que eu já acabei de entrar na comunidade, enquanto a gente vai para as perguntas. Eu anotei algumas minhas aqui que eu tenho, e aí reforço mais uma vez, pessoal, quem tem dúvidas, perguntas, mande aqui no chat, que eu e o Patrick, a gente vai lendo aqui, vai passando para o Ricardo. Até aproveitar de bate-pronto aqui, a Luane, primeiro, né, elogiou bastante o trabalho da Trigo, não é uma fã, assim como muitos de nós que estamos aqui com vocês. E ela perguntou um pouquinho, até eu lembro que tu comentou no início da apresentação, mas é legal de aprofundar um pouquinho disso, mas é saber como que vocês costumam se planejar no gerenciamento dos fundos, considerando as oscilações do mercado, inclusive agora, onde a taxa de juros está para cair e essa queda está sempre sendo jogada para frente. Como é que vocês olham essa oscilação de juros? Cai agora ou cai depois? Como é que isso impacta vocês? Como é que vocês fazem?
O que a gente faz, né, como a gente está no mercado de small caps e tem menos liquidez, né, a gente traz aí, a gente tem um conservadorismo bastante forte, né, então a gente coloca 20% sobre a mediana, né, da liquidez das ações, e a gente vai colocando isso num colchão e acaba aumentando um pouco mais o caixa, né, porque, obviamente, quando você tem um cenário mais negativo, as pessoas começam a resgatar mais, hoje a gente teve um resgate aí uns 10% esse ano, né, e o que a gente fica triste é que a gente queria comprar mais, né? Então, quando tem mais dinheiro em voga, fica mais fácil, né? Porque a gente tá muito otimista, né? Com a questão do mercado, mas a tendência do gestor, do Werner, não é ficar mudando a posição de posições aí só porque o mercado às vezes não tem falta de fluxo e coisas assim. Então, a gente realmente tem uma cabeça de pelo menos, no mínimo 3 anos para os fundos de small caps, né? A gente tem uma janela um pouco maior aí, então quem investe com a gente tem que pensar um pouco mais no médio prazo, né? Foi como eu mostrei para vocês, assim, em 2 anos o fundo ficou andando de lado, né? Falta de fluxo no mercado, small caps e tal, mas se você quer e tem aquele dinheiro que você tem como segurar, né? A gente tem uma boa possibilidade de em 4, 5 anos performar o que vem performando, né, 200%, é um pouco da nossa cabeça de segurar e olhar bastante as empresas com muita qualidade, e a gente não muda em função de maré de mercado, não. O que a gente sabe fazer é olhar as empresas, cuidar das empresas, e aí a gente espera o mercado reconhecer, e aí quando o mercado reconhece, né, você falar da VEG, que a gente já teve na carteira no passado, e aí é quando a gente vende, né, então são 3 formas que a gente vende, que a gente sai do papel: primeira, a governança; segunda, é quando o target price acaba acontecendo, e terceira é quando acontece algum movimento de disruptura no mercado. Por exemplo, se carro elétrico realmente a gente acreditasse que ia se vingar, a gente sairia das nossas posições das empresas de combustão, né, que poderia ter algum problema. Então, mas a gente não vê isso, então a gente não sai, mas são dessa forma que a gente tenta lidar. Pô, perfeito. Até tu já adiantou a pergunta que eu ia fazer e a Luane até colocou aqui. Acho que ia bem nessa linha, nesses 3 fatores que tu comentou. Até o que a Luane comenta, e depois vou falar o meu pensamento aqui, é que vocês têm uma gestão bem criteriosa, né, obviamente. Ela perguntava aqui, né, quais são os fatores que são levados em conta para que o fundo deixe de investir em determinada empresa. Obviamente, tu acabou comentando agora. Sim. E eu complementaria, eu ia te perguntar também, né, o que faz com que vocês saiam de uma empresa. Tu acabou comentando ali, mas eu vi que vocês olham bastante para alguns cenários, né, para alguns setores, principalmente industrial, financeiro e agro aqui no Brasil. Uhum. E por que vocês não olham outros tipos, ou por que só olham para esses? Tem algum fit? Vocês veem disso? É o histórico de vocês? Por que não olhar para outros tipos ou outros setores e olhar mais para esse, até para a gente entender um pouco mais a cabeça? A gente tem uma tendência na empresa, né, a ter empresas que a gente não gosta de risco, por incrível que pareça. Então a gente, como fica no longo prazo, a gente gosta de coisas mais concretas e coisas que não dependam muito de taxa de juros. Por exemplo, varejo a gente não gosta desse setor. E obviamente a gente tem que olhar o preço descontado, né? Mas a gente não gosta de pressores muito cíclicos, a gente gosta de setores, de uma forma geral, que as empresas sejam muito pouco alavancadas. Então, você pegar das 10 principais empresas, 8 são caixa líquido, então a gente quer ter aí, se o Brasil quebrar, essas empresas vão ser as últimas, né? Então, um pouco a cabeça da Trigno, e essa forma que a gente olha na questão das small caps. Pô, perfeito, muito, muito bom. E eu gostei, né? Não gosta de tomar risco, né? Então, Não. entrar em porto a risco já é muito difícil. Bons negócios. Dificilmente você vai ver, a gente não, sabe, a gente tem um trabalho muito forte, a gente não tem nenhuma americana, sabe, essas coisas assim, a gente tem é o que eu falei para vocês, eu acho que mais de 40% do nosso tempo aqui é com questões relacionadas à governança, é incrível. Uhum. Boa, muito bom. Além disso, no final aqui tu apresentou bastante coisa pra gente. Óbvio que dentro da XP a gente não tem todos os produtos, né? A gente está olhando e
buscando ter mais Então, produtos, né? por que que eu fiz isso? Eu até esqueci de contar para Legal. vocês, desculpa, eu não falei só do flagship, falei dos outros. Por que Ah, que eu fiz? Não sei se eu cometi um gafe ou não, mas é que eu não sei se vocês têm acesso, esses produtos, eles vão estar na XP Wealth, eles já foram homologados. E aí, eu não sei se vocês tinham acesso não, desculpe, vai mas assim, ter, se vai não ter. tiverem, a gente está trabalhando para colocar, porque agora acho que vai ficar mais fácil, tá? É verdade. Inclusive, o pessoal já até adiantou para nós, se a gente tiver aqui casas, né, que tenham como alocar nesses produtos, é só pedir lá para a XP que eles podem exclusivamente fazer uma... por mais que eles não estejam no varejo, né, ele Uhum. pode abrir uma exceção para aquela casa e fazer a alocação do papel. Colocarei, exatamente. Não, eu vi que tu comentou ali, ainda não está disponível para todos os clientes, para alguns que está tendo essa possibilidade. Quem tem family office ou quem é Exatamente. consultoria já tem acesso ao XP WS. Não sei se Exatamente. vocês têm, acho que vocês não têm, né? Não tem nesse aqui, é um outro formato que a gente tem dentro da GB, a gente coloca ali. Mas eu já estava sabendo, e obviamente usa muito o flagship, né? Aham. E nesse sentido, até uma pergunta que a Luane coloca, acho que é interessante, né? Obviamente a gente tem vários fundos dentro da casa, mas vocês estão otimistas ou estão olhando mais para algum produto específico, algum fundo da casa que vocês estão com mais brilho no olho? Eu acho que o flagship é o que a gente está bastante otimista, e o Parthenon, acho que esses dois aí que a gente está vendo Muito bom. com muitos bons olhos. É verdade, são muito bons, muito bom. E aqui também, mais uma pergunta da Luane, é se vocês têm algum produto de investimento em small caps lá fora, ou acho que até internacional, né? Se a casa tem olhar para isso. Então, a gente tem um produto que a gente está desenvolvendo já há um tempo, que é um clube de investimentos, ele chama Dynamic. É o fundo que mais performa aqui na casa, só que ele é um clube, a gente só está esperando o gestor, na verdade é um analista, ele vai virar gestor, mas só está incrivelmente faltando ele tirar o CGA, ele está fazendo a prova aqui e tal, mas é um fundo muito legal, é um long bias, e a gente tem empresas internacionais também, e é um outro tipo de estratégia, a gente só está esperando realmente isso para poder soltar esse fundo no mercado. Pô, perfeito, muito bem. Cara, batemos bem certinho no tempo, obviamente se mais gente tiver perguntas também, podem colocar. Patrick, sei que está aqui com a gente também, querido, se tem alguma pergunta também, tua colocação, por favor. Eu acho que só para parabenizar também a Trigo, né? É uma gestora bastante tradicional hoje na parte de ações. Sei que o Fusaro não fez comparações aqui, mas se a gente for comparar com os principais fundos de ações brasileiros, batem muito a rentabilidade, né? O flagship, por exemplo, que a gente tem na XP hoje, está entregando 401% do CDI em comparação, né? Então, são produtos de longo prazo, lógico, mas que premiam, né, pela volatilidade no curto prazo e muito pela ótima gestão, não à toa foram premiados em várias vezes, né, âmbito mundo. Então, agradecer o Fusaro pelo tempo com o pessoal. Se alguém quiser fazer perguntas também, aí, Martim, a gente tem mais um tempinho e a gente está à disposição também do pessoal, caso queira saber mais a Trigo, perguntas pontuais, enfim. Show de bola. Não, até o Gustavo perguntou se ele consegue ter o ativo da Trigo na carteira da XP. Sim, só tem que chamar o seu assessor, que tem esses produtos diferenciados que o Ricardo comentou, não estão ali diretamente para vocês, clientes, verem. A gente faz esse investimento para vocês. Só chamar um assessor que depois a gente já ajuda vocês. Ricardo, cara, muito bom. Até todas as dúvidas que eu tinha, tu foi matando, tu foi respondendo elas, como é que vocês fazem o investimento de vocês, tá tudo certinho, cara, foi muito legal. Até já estava gravando aqui que eu vou fazer alguns cortes, depois mandar para vocês, vai ficar muito legal. Pessoal que estava aqui com a gente, muito obrigado a todos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Patrick, por fazer essa ponte e trazer para nós também. Será muito bom, muito bacana. Pessoal, agradeço mais uma vez a todos. Uma ótima noite. Um abraço para todos e até mais. Valeu, Obrigado, Ricardo. pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.